Câmara dos Deputados está agora, nesse instante. Agora há pouco o Márcio Gomes saiu do ar, justamente se despedindo do público dele, dizendo o seguinte: olha, qualquer coisa a gente interrompe, aqui também, já fica aqui minha garantia a vocês, qualquer resultado, nossa repórter está lá, a Luciana, a gente interrompe o WW para trazer as últimas informações. Por enquanto, o que tem, a gente vai ouvir com a Luciana. Contigo, Luciana, boa noite. Oi, William, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. No momento, quem fala é o deputado federal Pedro Campos, pela base governista. Neste exato momento, os deputados estão, então, na fase de orientação de bancada, que é quando os líderes orientam como os seus respectivos deputados devem votar em relação à urgência da anistia. Se aprovada, essa urgência faz com que o projeto possa pular etapas, possa pular as comissões e ser, então, votado diretamente aqui no plenário da Câmara, onde eu estou. Já se manifestaram, então, contra essa urgência a federação do PT com outros partidos de esquerda, também o PSOL, a Rede e a liderança do governo, ou seja, do próprio Palácio do Planalto, contra essa possibilidade de anistia. Já se manifestaram a favor dessa urgência a oposição e a grande parte já dos partidos de centrão que já, então, puderam falar. Por exemplo, o Republicanos, inclusive partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, e também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fez uma articulação muito grande a favor, então, do andamento dessa anistia. Essa urgência da anistia é a pauta única da sessão de agora da Câmara, de hoje à noite. Para ser aprovada, essa urgência precisa de pelo menos 257 votos favoráveis. E a verdade, William, é que nenhum dos lados sabe qual vai ser o placar. A ideia, então, tanto da oposição quanto da base governista é ir para o tudo ou nada. É isso que a gente escuta aqui, embora a perspectiva é que, com a ajuda do Centrão, essa urgência deve ser aprovada hoje. O projeto, então, escolhido para votação, na verdade, é um texto do deputado Marcelo Crivella, de abril de 2023, portanto, já apresentado depois dos atos do 8 de janeiro de 2023. E eles estão analisando esse projeto não é pelo mérito do texto ainda em si, mas sim porque eles precisavam ter já um texto em tramitação para votar. E aí é claro que o futuro relator, uma vez aprovada essa urgência, o futuro relator vai articular o teor do texto de verdade, do mérito dele, de acordo com as negociações ao longo desses próximos dias. Então, sendo aprovada essa urgência hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que vai definir esse relator já amanhã. A tendência é que seja alguém do Centrão. E o alcance da anistia continua, sem dúvida, sendo o grande impasse. Se vai ser uma anistia ampla, geral e irrestrita, ou se vai ser aquela chamada anistia light, que na verdade não seria exatamente uma anistia, mas sim uma redução de penas aos condenados pela trama golpista e incluindo também, então, os invasores do 8 de janeiro. Mas aí o grande X da questão, outro X da questão também, é a elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Questão que o Centrão, então, não quer manter, na verdade, o Bolsonaro inelegível, com, no máximo, uma redução das penas. Lembrando, então, que o governo não quer saber de anistia, mas é isso, está todo mundo indo para o tudo ou nada, ainda que nessa sessão estão na fase de orientação de bancadas, mas a perspectiva é que essa votação não demore muito mais para começar. William, volto contigo. Obrigado, Luciana. A Luciana, coitada, faltou até fôlego para ela no final, a quantidade de informações que ela tem lá dentro. Agora, só para esclarecer vocês que estão nos acompanhando, vocês ouvem esse barulho todo em volta da repórter, lá ao vivo, entrando ao vivo, como a gente fala, lá de dentro do Congresso, dá a impressão que eles estão votando a anistia? Ainda não. O que eles estão deliberando, votando, vai ser colocado em votação agora, é a urgência de tratar dessa matéria. Daí vem minha primeira pergunta a você, Graziela. A Luciana, a nossa repórter, cobrindo lá direto no Congresso, ela usou uma expressão na entrada ao vivo dela, que a gente sempre toma cuidado em se tratando de raposas políticas como estão lá. É o tudo ou nada. É muito raro, né, vamos dizer, o departamento de raposas felpudas da política ir para um tudo ou nada.
Em geral, eles vão já com a coisa mais ou menos encaminhada. O Hugo Mota está sendo uma raposa ou está sendo levado pelas raposas? O Hugo Mota é uma raposa no meio de várias raposas, né? Então, todos eles certamente buscando e pensando já em 2026 e tentando manejar o que vai ser da opinião pública em relação à anistia e a qual anistia, né? Se uma anistia light, se aquela anistia absoluta. Esse tudo ou nada de uma anistia absoluta certamente já tem um cálculo inserido de que não vai ser aprovado no Senado. Né? E aí fica o questionamento se esse denotado apoio do Centrão, né? Então, quando os partidos do Centrão orientam a bancada no sentido de apoiar, a gente já pensa, bom, então eles querem que passe a anistia. Bom, se passar a anistia mais radical, é muito provável que depois o Senado barre, e é muito confortável para esses partidos depois, porque não fica mal para ninguém, eles não perdem um eventual cabo eleitoral bolsonarista mais para frente, e eles também dizem que apoiaram naquele momento. Então, pode ser muito confortável ter uma perspectiva lá na frente também, quando você toma sua decisão nesse momento. Me parece que é esse o caso, né? No momento. É interessante para o Centrão que não haja Bolsonaro elegível, porque dentro do que a gente entende como centrão, tem vários potenciais candidatos, não só no âmbito federal, mas também para governos, para outros cargos majoritários. Então, isso está em vista de todos eles. Vamos ver se vai ter uma possibilidade de de se gerar esse doce aí para Bolsonaro e sua família com alguma anistia sendo aprovada, mas se passar o texto mais radical, aprovada a urgência, me parece que esse texto vai passar na Câmara, já me parece que isso denota negativamente para uma possibilidade de se aprovar no Senado. Se passar Vamos um lá. texto mais light, pode ser que quando chegar lá tem uma possibilidade mais real. Vamos lá, porque o que você acabou de dizer sugere uma expressão que vem do linguajar militar, Cristiano Noronha. Quando uma força de ofensiva consegue romper uma primeira barreira, mas não vai muito além de romper a primeira barreira na ofensiva. É o que vai acontecer? Bom, William, mais uma vez, boa noite. Olha, William, a gente está aí no início da batalha, né? A anistia tem um longo caminho ainda pela frente, tem que passar pela Câmara, nesse momento está se votando apenas a urgência. Quanto mais ampla, geral e restrita, como fala no linguajar da oposição, mais complicada ela tem de passar nas etapas seguintes, né? E essas etapas seguintes são justamente o Senado, que também já emite essa sinalização de que não vai apoiar dessa forma. O presidente Lula também é uma outra barreira de contenção que sinaliza com o veto dessa anistia ampla, geral e restrita. E durante o julgamento também do primeiro núcleo da acusação de golpe de Estado, que está lá o ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Dino também já deixou uma mensagem lá, assim como Alexandre de Moraes e, mais recentemente, o Gilmar Mendes, que não integra a turma, mas também se manifestou, onde ele dizendo que golpe de Estado não pode ter anistia, né, ampla da forma como está se negociando. Então, as etapas seguintes que a gente está vendo, todas elas estão sinalizando para alguma contenção, alguma moderação. Agora, a gente percebe claramente que os parlamentares, especialmente os deputados, são mais vamos dizer assim, olhando mais para o processo eleitoral. Se você olha, por exemplo, William, a pesquisa da Atlas que foi divulgada hoje, ela mostra lá 50,8% dos eleitores aprovam o governo. 53,3% querem a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. 48,3% dizem que defendem a anistia para Bolsonaro. 44,2% defendem a anistia para Bolsonaro. E 48,3% desaprova o governo. Então, o percentual de gente que aprova e desaprova ao governo é muito similar ao percentual das pessoas favoráveis e contrárias à anistia.
Então, o que o Congresso acaba reproduzindo é justamente essa, vamos dizer assim, essa polarização que não apenas existe no Congresso Nacional, nos partidos políticos, mas também junto aos eleitores. Agora, há um processo em andamento que é evidentemente um confronto de forças e de correntes políticas, Cristiano. E aí, passando a palavra para o Daniel, o que o atual estágio desse confronto te diz, Daniel, repórter político que você é, da relação entre essas forças, relação de força entre as forças? Está tudo muito tumultuado, William. Então, quando você tem ali uma direita conciliada ali com o Centrão, e é preciso lembrar o que aconteceu ontem, a aprovação da PEC da blindagem, um tema que interessava ao Centrão e que entrega ali uma possibilidade também para a direita, porque estavam em acordo, né? É óbvio que mesmo que mais à frente uma anistia ampla seja barrada por um veto presidencial que pode ser derrubado, mas que vai chegar no Supremo e que tem uma tendência de inconstitucionalidade, a direita vê vantagens também em tudo isso. Vantagem ao energizar sua militância já num ano eleitoral. Vantagem de reforçar o discurso de perseguição política, vantagem de tentar mostrar até para o governo Trump de que existe um suposto abuso do judiciário. Agora, é importante a gente dizer, só para ficar claro para quem está nos assistindo, que o que está sendo votado neste momento, que é a urgência, é de uma carcaça, né? Pegou-se ali um número, que é um projeto do Marcelo Crivella, mas o que importa não é esse projeto, porque amanhã, numa reunião de líderes partidários, você vai ter a definição do relator, uma apuração minha e da Jussara Soares de que, neste momento, o favorito para a relatoria do projeto é o deputado Paulinho da Força, de São Paulo, e o relator é quem vai dizer qual que é esse texto. Se ele vai ser um arrefecimento das penas, uma anistia light, uma anistia ampla. Então, só para deixar claro que agora não importa o texto cuja urgência está sendo votada. Isso vai importar amanhã. Deixa eu fazer Eu acho que é o momento da autocrítica, Caio. Vamos pegar a linha do tempo. Como é que a gente vem aqui nesse programa tratando a questão da anistia, por exemplo? Condenação do Bolsonaro. O que nós dissemos? Anistia, entrou em baixa. A gente tinha todas aquelas manifestações em torno dela, a gente achava que a anistia ganhava corpo, depois achamos que não ganhava corpo, e ela está indo. Ela demonstra um processo político com certa insistência de um grupo relevante entre as correntes políticas brasileiras, que quaisquer que sejam os motivos de cada um. O fato na linha do tempo é que a matéria progride. O que nós vamos dizer amanhã? Bom, amanhã a gente, conhecendo o relator, a gente vai saber um perfil que ele deve encaminhar isso. Muito embora eu não apostaria que na Câmara nasceria uma proposta de mérito de anistia que fosse desconectada com os próximos passos, tanto no Senado Federal quanto no Supremo Tribunal Federal. E o que são esses próximos passos? Seria uma tal de anistia light, algo que contemple os manifestantes do 8 de janeiro, mas não poupe o andar de cima. A não ser que haja também, e esse debate está crescendo, alguma solução de prisão domiciliar, alguma garantia de prisão domiciliar para o Bolsonaro. É importante a gente entender que o combustível da anistia é uma rejeição significativa da população ao Supremo Tribunal Federal e 2, um respaldo que o Bolsonaro e o bolsonarismo ainda têm na sociedade brasileira a despeito. É isso que mobiliza. E o Congresso saca Mas isso. Você está levantando uma questão fundamental. É que se a política brasileira, tal como ela está hoje, demonstra essa capacidade de articulação entre lideranças, operadores políticos de cada uma das instâncias, e eu estou colocando evidentemente o Supremo como uma instância política aqui. Se eles têm essa capacidade de encontrar isso que você acabou de dizer, Caio,
que é, olha, você acabou de dizer, essa decisão não sai aí de um texto, de uma votação. Ela sai de algum tipo de costura política além do poder. Isso é possível na política de hoje, no Brasil, Graziela? Olha, é possível tentar, né? E é possível buscar os espaços e sempre pensando, a perspectiva é a aceitação do eleitorado e como vai ser a leitura do eleitorado, William. Isso foi muito bem colocado pelo Caio. Então, se num determinado momento existia a percepção de que talvez a anistia tivesse perdido não tivesse encontrado tanta percepção daquele eleitor mediano, né? Então, o eleitor que está se discutindo aqui não é nem o bolsonarista e nem o lulista, é aquele eleitor que pode votar para o lado ou para o outro. Então, se num determinado momento isso deixou de reverberar nesse eleitor, isso também perdeu força no Congresso. Em algum momento se entendeu que isso reverberou, talvez por alguma pesquisa, alguma outra coisa, e aí isso passa a ser mais uma vez relevante, isso passa a ser acordado e concordado entre essas diferentes arenas. A gente só precisa entender, e eu acho que não está tão claro ainda, qual que é o interesse real de cada um deles. Porque a direita se articula de uma forma que ela tem candidatos potenciais que precisam de Bolsonaro, mas não querem Bolsonaro como competidor também. Então, a minha questão vários desses querem um nível de anistia que permita uma participação, inclusive eleitoral, de apoio do Bolsonaro, mas quem mais sai ganhando com o Bolsonaro saindo dessa disputa são os potenciais candidatos da direita. Né? A esquerda, claro, também ganha, mas mas vai enfrentar uma parada dura de toda forma em 2026, seja Bolsonaro, seja outro candidato em potencial. Cristiano, eu tenho ainda um minuto nesse segmento. Quem está costurando o quê? Está havendo essa costura? Bom, claramente o PL está fazendo sim essa costura a favor, e como esses candidatos, como a Graziela falou muito bem, William, eles querem sinalizar para o Bolsonaro que estão leais e são solidários ao Bolsonaro. Se você olha para o União Brasil tem candidatos. Se olha a orientação lá do partido, orienta a favor da anistia. Se olha o PSD, ele tem candidato, que é o Ratinho. Se você olhar a orientação, vota a favor da urgência lá da anistia. Se você olha o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, que também é potencial candidato na eleição presidencial do ano que vem, embora tenha título hoje que não, mas também apoia a anistia e mostra solidariedade ao Bolsonaro. Então, todo mundo sabe que o Bolsonaro ele é um eleitor muito importante. Quem ele apontar parte de um patamar acima de 30% e vai estar no segundo turno. Se vai ganhar ou não a eleição é outra história, mas que vai estar no segundo turno e que é um candidato competitivo, isso ninguém duvida, né? Então, o que tem de interesse aí é mostrar essa solidariedade para ver se consegue também o apoio dele e herdar esse espólio dele eleitoral, que é muito forte.